Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do Café com Cérebros, que a Sensorial está iniciando. É uma jornada de alguns episódios falando sobre o cérebro, falando sobre aquele que é o nosso principal ativo. Hoje em dia, nos dias de hoje, quando a gente fala das nossas capacidades, das nossas interações, da nossa saúde, o cérebro está permeando tudo isso. E a Sensorial, nós, os fundadores, tomamos a iniciativa de iniciar agora essa sequência de café, sequência de bate-papo sobre alguns assuntos que passam por esse órgão maravilhoso do nosso corpo, que promove as nossas interações, as nossas capacidades, tudo aquilo que a gente tem no dia a dia passa pelo cérebro. Então, seja muito bem-vindo ao primeiro desses programas. Nós vamos ter agora uma jornada de 4 episódios, com 4 assuntos muito interessantes, e vamos a eles, vamos ao primeiro programa agora. Se você tem interesse de acompanhar a gente, seja muito bem-vindo de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem todas as nossas redes, se você acompanhar na descrição do vídeo aqui, você consegue ter acesso ao nosso Instagram, ao nosso LinkedIn, a todo o contato que você queira ter com a gente, mas faz isso, se inscreve, venha conosco e vamos lá. Antes de tudo, eu queria pedir uma licença para apresentar para vocês um pouquinho da Sensorial, quem somos nós, por que nós estamos promovendo esse bate-papo, por que a gente tomou essa iniciativa. Bem, estamos aqui os fundadores da Sensorial, aqueles que em 2015 começaram um projeto olhando para as nossas capacidades de atenção, capacidade de tomada de decisão, velocidade de raciocínio, memória, e uma série delas que compõem a nossa interação com o dia a dia, a nossa interação com os elementos que nos circundam aqui. Então, estamos eu, Caio e Vitor, que somos os 3 fundadores, 3 neurocientistas, cada um na sua área, cada um construindo um conhecimento. A gente vinha de uma carreira acadêmica, tudo para seguir ali a história dentro das universidades do Brasil e do mundo, que a gente teve um período, Caio fora na Alemanha, eu fora na França, o Vitor aqui numa das melhores universidades do Brasil. A gente foi construindo um conhecimento paralelo e complementar. Eu olhei muito ao longo da minha carreira para a nossa capacidade de perceber o mundo, o Caio como a gente toma as nossas decisões, e o Vitor trazendo um aspecto fundamental desse processo, que são aspectos emocionais e a interação entre as pessoas e como isso constrói essa nossa interação com o mundo. Então, daqui a pouco a gente vai falar, eu vou chamá-los aqui para conduzir para vocês o primeiro episódio dessa nossa série. E para introduzir o assunto, para introduzir um pouquinho do que a gente vai falar hoje, eu gostaria de chamar uma atenção para uma questão aqui que eu já comecei falando, né? Já comecei anunciando toda essa história. Porque as nossas interações com o mundo, elas dependem da nossa capacidade de perceber e da nossa capacidade de elaborar as ações para, enfim, agir e executar essas ações, essa interação com o mundo, né? Seja ela uma interação com uma outra pessoa, seja ela uma interação com uma operação de máquina, em uma reunião, enfim, tudo aquilo que a gente estiver fazendo, do esporte, a alta gerência de uma empresa, passa pelo cérebro e por esse processo todo. E para que isso aconteça da melhor maneira possível, é preciso que o nosso corpo, incluindo, obviamente, o cérebro, esteja nas melhores condições, ou no mínimo em boas condições. E esse estado em que a gente se encontra, ele pode nos colocar numa condição favorável ou desfavorável para executar a ação, né? E é sobre esse aspecto fundamental dessa condição que a gente está, que a gente vai falar hoje. A nossa prontidão do ponto de vista cerebral, a nossa prontidão cognitiva. E para isso, para falar mais sobre esse assunto e para aprofundar um pouquinho, eu vou convidar o Caio, que é o nosso CSTO, é o nosso responsável pela ciência e pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia dentro da Sensorial, e ele vai trazer para vocês um pouquinho mais sobre o tema, um aprofundamento do tema, do ponto de vista neurocientífico. Então, ao final, a gente vai responder algumas perguntas, Vitor também vai passar alguns aspectos práticos sobre isso, e no final a gente vai responder algumas perguntas que vieram para a gente até previamente desse nosso momento, e esperamos vocês aí por toda essa jornada. Caio, seja bem-vindo, muito obrigado, e bola está contigo. Valeu, Milton.
Vamos lá, pessoal. Eu queria falar um pouquinho, começando falando um pouquinho sobre o termo, né? O que seria essa prontidão cognitiva? Esse é um termo utilizado em diferentes contextos. O contexto que ele foi inicialmente mais utilizado foi nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Tanto é que tem dois autores, o Morrison e o Fletcher, que em 2002 definiram a prontidão mais ou menos assim. Prontidão é o estado de preparação mental que o indivíduo precisa para estabelecer a performance no ambiente dinâmico e imprevisível das operações militares modernas. Depois, em seguida, algum tempo depois, Archibald e seus colegas utilizaram um termo lá por 2013 para se referir à capacidade cognitiva necessária para se adaptar rapidamente a mudanças imprevisíveis e inesperadas, agindo de maneira dinâmica e proativa, com uma sensação de autoeficácia. Então, assim, embora mais comum ao contexto militar, essas definições de prontidão já mostram como ela está intimamente ligada ao contexto sobre o qual a gente vai falar aqui neste webinar, a produtividade e principalmente a segurança no trabalho. Isso porque a prontidão cognitiva, por se referir, então, à capacidade das pessoas em se adaptar de forma competente a ambientes imprevisíveis, inesperados e dinâmicos, está intimamente associada ao que pode acontecer quando essas capacidades, quando essas adaptações não acontecem, que são os acidentes. Vamos olhar primeiro, né? O Milton começou falando um pouco aí desse funcionamento básico do cérebro. Vamos olhar primeiro para esse funcionamento. Nós processamos centenas de bilhões de bits de informação por segundo, mas esse processamento não é uniforme. Ou seja, parte apenas dessa informação é processada de maneira mais detalhada. O processo de escolher de maneira consciente, mas na maioria das vezes de maneira inconsciente, quais informações vamos processar de maneira mais detalhada, é chamado de atenção. Isso quer dizer que a atenção é o processo de filtrar, então, quais informações dentro dos centenas de bilhões de bits de informações que recebemos por segundo serão processadas com maior qualidade. A questão é que, ao selecionar quais informações vamos prestar atenção, nós acabamos por influenciar toda a rede de processos que ocorrem no nosso cérebro, que resultam nas nossas decisões. Vamos pensar na situação de um controlador de voo, ou alguém controlando o ritmo de uma linha de produção, ou alguém monitorando os indicadores de segurança de uma usina nuclear, algo bem importante, certo? Todos esses processos muito importantes que podem resultar em acidentes. Vamos pensar no nosso colaborador aqui, nosso controlador, o Rogério. O Rogério está observando 5 monitores ao mesmo tempo, cada um com informações diferentes e complementares associada a uma dessas 3 operações. Vamos escolher a linha de produção. Então, lembre-se, centenas de bilhões de bits de informação chegam a cada segundo ao cérebro do Rogério, vindas dos monitores, de colegas que estão ao seu lado perguntando sobre o horário do almoço, do telefone que toca para perguntar se ele preencheu o relatório trimestral, do celular que vibra para saber se ele vai jantar em casa, da memória dele que fica digerindo ainda a derrota do time de futebol e por aí vai. Como eu falei, o Rogério é um controlador, ele não é um robô. Ele não vai conseguir prestar atenção apenas nos monitores durante todo o tempo. Ele não, na verdade, ele não consegue prestar atenção exclusiva nos monitores na maior parte do tempo. Mas isso não impede de realizar seu trabalho de maneira competente. Então, o Rogério é um cara competente, certo? Ele não é um robô, ninguém é um robô, mas ele é competente. Isso porque, quando algo imprevisível, inesperado acontece, ele consegue perceber isso mesmo com alguns segundos de atraso e está pronto para lidar com aquilo. Estar pronto inclui habilidades, conhecimento, motivação e disposição que ele possui naquele momento. E o Rogério é 10, nota 10 na maior parte do tempo. Ele fez bons cursos, desenvolveu seus conhecimentos, suas habilidades, tem aptidão para esse trabalho de monitorar, o que engloba sua motivação e disposição pessoal. Tudo isso acontece, exceto quando ele dorme mal, quando ele tem algum problema na família, quando exagera na cerveja, quando está doente, ou por outras razões que fazem parte da nossa vida, da vida humana, né? Quando isso acontece, o Rogério não está pronto. Sua prontidão diminui bastante e muitas coisas no seu cérebro não funcionam tão bem como normalmente acontece. Quando isso acontece, o cérebro do Rogério consegue sustentar a atenção dos monitores por ainda menos tempo,
sua performance varia muito. Ele deixa passar coisas que normalmente perceberia. Além disso, quando percebe algo errado, ele não consegue decidir rapidamente sobre o que fazer para não deixar, por exemplo, a produtividade da linha de produção cair. Boas escolhas demoram para ficar clara na sua cabeça, principalmente porque dentre as informações que ele decidiu processar de maneira mais detalhada, ou seja, que ele prestou atenção, tem um monte de coisas que não tem nada a ver com a decisão que ele precisa tomar. Por fim, quando o cérebro não pronto do Rogério consegue pensar em 2 ou 3 opções para lidar com aquele evento inesperado, ele escolhe uma delas de maneira impulsiva. Sim, nosso cérebro pode escolher de maneira lenta e impulsiva ao mesmo tempo. Isso porque uma decisão impulsiva não é sempre rápida. Ela é uma decisão que é feita quando, mesmo com boas informações disponíveis para a gente decidir bem, o cérebro não processa essas informações antes de decidir. Seja porque processamos essas informações de maneira lenta demais ou porque não prestamos atenção nelas. Enfim, o Rogério, que é 95% do tempo nota 10, hoje ele é nota 3 e tomou a pior decisão que poderia ter tomado ao controlar a linha de produção. A decisão do Rogério inicialmente desregulou o ritmo da produção, diminuindo a produtividade. E este poderia ser o resultado final, diminuir a produtividade. Um resultado que já era ruim, já que sua empresa precisa bater metas de produtividade, mas não está conseguindo produzir nem ao menos 70% da sua capacidade total. Mas hoje o resultado final foi ainda pior. Por desatenção, lentidão e impulsividade, as decisões do Rogério geraram um ambiente tão caótico de maneira tão rápida e inesperada que os colaboradores se perderam em alguns processos, inclusive alguns que eles conhecem muito bem, o que fez com que a Patrícia se posicionasse completamente fora da área na qual deveria permanecer e fosse atingida por um dos guindastes de transporte da fábrica, tendo que ir para o hospital. Bom, 95% do tempo, o Rogério é nota 10. Como identificar esse 5% que ele não é? Foi em busca de solucionar esse problema que nós, da Sensorial, desenvolvemos ferramentas que estão dentro do aplicativo Sensorial Move. Um aplicativo extremamente completo no que diz respeito ao monitoramento, ao treinamento e à ativação cerebral. O Sensorial Move apresenta diversas ferramentas. Uma delas é chamada Today, uma ferramenta que identifica quando a performance do nosso cérebro está abaixo do normal. Ou seja, ela compara o cérebro do Rogério hoje com o cérebro do Rogério nos dias anteriores. Indica para ele e para a empresa se ele está mais desatento, lento ou impulsivo do que o normal. Ou seja, se este é um daqueles 5% dos dias em que o Rogério é nota 3. O Today contém uma tarefa muito simples e muito rápida, na qual são apresentados estímulos visuais que demandam respostas específicas do usuário, que ele pode fazer através de toques na tela do tablet ou do celular. A tarefa dura apenas 3 minutos e meio. Ao final da tarefa, o Today pode apresentar alertas específicos de atenção, impulsividade e velocidade. Caso o nosso Rogério receba um ou mais alertas, na sequência são apresentadas atividades também específicas para que ele possa realizar para retomar sua performance normal, para voltar àquela performance dos 95% dos dias que ele é, para fazer com que o Rogério volte a ser nota 10. Nós já testamos o Today em uma indústria petroquímica, colocando antes do início dos turnos, para aumentar a performance da atenção, do controle e da velocidade cerebral dos colaboradores antes deles começarem seus trabalhos. O Today é uma medida de performance, ou seja, seus alertas servem para dizer se a performance está normal ou abaixo do normal. Dessa forma, os selos do Today devem ser utilizados para melhorar a performance como um todo, o que impacta a segurança e a produtividade. Tanto é uma medida de performance que o Today já foi utilizado até por jogadores de pôquer para identificar como estava a prontidão cognitiva antes dos jogos. Neste contexto, a variação dos alertas do Today foi associada com a probabilidade desses jogadores de chegarem às mesas finais dos jogos, um índice chamado ITM, In the Money. Ou seja, quanto menores os alertas do Today, mais chances os jogadores tinham de chegar nas etapas finais, em que eles ganham mais dinheiro. Com esse exemplo, já dá para perceber que o Sensorial Move pode ser utilizado em todos os ambientes que exigem segurança e produtividade. E como que a gente pode aplicar o Sensorial Move, especialmente o Today, no dia a dia da sua corporação,
para monitorar a prontidão cognitiva dos seus colaboradores? Bom, essa parte eu vou deixar com o nosso diretor de operações, Vitor Cavallari, que é psicólogo e tem implementado e acompanhado a utilização do Today em diversos contextos. Vai aí com você, Vitor. Valeu, Caio. Grandes ensinamentos aí, muita coisa talvez esteja já fervilhando na cabeça de quem não está nos escutando nesse momento, né? Então, entender de fato como que a gente pode extrair informação do cérebro. Uma coisa que é muito interessante, né? A gente pensar, inclusive complementando algumas coisas e alguns insights que eu também fui tendo durante a apresentação, né? Essas questões cognitivas, elas sempre estiveram presentes, né? Em todas as operações, em todas as indústrias, setores, no nosso dia a dia, quando a gente está trabalhando, quando a gente está se relacionando com as pessoas. Mas o interessante é que isso não se tinha luz para esses elementos, né? Como que eu poderia ter acesso a essas informações, né? Como que eu poderia trazer consciência para que eu pudesse ter em dados como que está a minha cognição, como está a minha performance e como que isso impacta no dia a dia de operações. Então, de fato, é uma questão muito interessante, inovadora, né? Porque a gente, a partir da tecnologia e dos conhecimentos das neurociências, a gente consegue trazer isso, de fato, de maneira objetiva. E a gente tira do desconhecido, do que não estava sendo consciente ou disposto como material de guiar tomadas de decisão, agora a gente tem acesso. Então, isso é uma questão muito importante, que é do dia a dia da operação, né? Agora, a gente tem ferramentas que a gente consegue, de fato, acessar essas informações e essas informações serem tanto uma questão de poder trabalhar em cima delas, né, que é, de fato, a gente observar isso como processos de ativar, de deixar o Rogério próximo daquilo que é o normal dele, de prontidão cognitiva, mas também de ter encaminhamentos da própria operação. Como que um gestor, um responsável industrial, como que a operação, a gestão pode fazer também manuseio dessa informação, inclusive adotando questões de dia a dia, de protocolos, de encaminhamentos, de rotina em termos de segurança, para aumentar ainda mais a segurança dessa operação. Então, aqui eu vou explorar algumas questões que a gente já aplicou e também algumas questões que a gente tem proposto, né, para os nossos clientes, para os nossos early adopters aí, construindo em fases esse processo de monitoramento e conhecimento do estado cognitivo dos colaboradores, para que a gente possa aumentar a segurança e também não impactar isso consideravelmente em questões de produtividade. É a gente deixar a pessoa dentro do seu normal estado de prontidão para que ela opere dentro das suas capacidades plenas. Tá? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês e também vou aproveitar para compartilhar alguns slides. Então, segue aí, eu vou usar os slides para guiar um pouco mais e ilustrar para vocês alguns indicadores. Bom, então aqui, pessoal, então aqui para começar a nossa discussão e pensar na parte prática disso, como que a gente pode entender essa dinâmica dentro do dia a dia do trabalho, dentro do dia a dia das operações, a pergunta que eu faço é trazer o quanto de acidentes que poderiam ser evitados se de fato a gente entendesse esse estado de prontidão, e aqui em especial a atenção, né, que é esse filtro, essa maneira da gente selecionar do ambiente aquele que vai servir de base para nossas tomadas de decisão, e que o Caio explanou tão bem sobre como que esse processo ocorre, né, esse tanto de informação que chega para a gente, e como que a gente precisa saber discriminar e selecionar essas informações do ambiente para as nossas tomadas de decisão. Mas aqui eu trago não só a tomada de decisão do indivíduo, mas também a tomada de decisão da gestão, da estratégia, de quem toma conta de toda a operação. Então, esse é um chamativo, né? Quantos acidentes que vocês já viram acontecer, que vocês já ouviram falar, que vocês já viram, presenciaram, que poderiam, por exemplo, ser evitados se a gente tivesse um olhar para esse fator humano, que é a cognição, que é importantíssimo. Então, quando a gente está falando de fator humano, o cérebro ele tem que ser central, de fato, nessa relação. Então, a nossa solução, né, o Sensorial Move, que é o aplicativo que o Caio trouxe, ele vai dar, de fato, a condição da gente trazer objetivamente aí, a performance do cérebro e trazer esse dado contextualizado com o que eu estou enfrentando de desafios no meu dia a dia, no que tange, de fato, a segurança do trabalho, obviamente,
provavelmente a performance que é decorrente disso. Então, a gente está falando de uma solução que está impactando e que está conseguindo medir, monitorar e ativar esses estados cognitivos em 4 elementos bastante importantes, que é a nossa atenção, decisão, velocidade e controle. Então, o Caio falou das tomadas de decisão, inclusive a gente tem até a possibilidade de a gente tomar decisões lentas e impulsivas, ou seja, isso é um limitador de performance, é um limitador de tomada de decisão, e isso pode colocar, por exemplo, uma operação em risco. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos de trazer um pouco mais de detalhes do que a gente consegue entregar, por exemplo, de informação sobre a cognição das pessoas, né? Dentro do que a gente tem disponível no aplicativo, a gente tem uma avaliação que ela é um protocolo ouro aí de avaliação da atenção, do controle inibitório, variabilidade de respostas, enfim, é de fato uma avaliação bastante robusta que em 25 minutos consegue extrair o perfil cognitivo desse indivíduo. E ela se difere de outras avaliações, porque aqui, como o Caio trouxe também, ela está falando de performance, ela está falando de resposta, tempo de resposta. Então, não é um questionário, não é um elemento que tem subjetividade. A gente consegue trazer uma métrica objetiva que vai extrair daquele indivíduo, daquele grupo de indivíduos, o como que está a qualidade da reação, como que está a atenção, o controle de impulsividade, o potencial de tomar de decisão, então, como é que esse cérebro desse indivíduo está se comportando quando ele está numa situação de escolha. Ele é preciso, ele é rápido, ele é lento, ele é impulsivo, né? Então, a gente vai entendendo esse perfil cognitivo. E o que é interessante a gente entender é que esse perfil cognitivo, ele pode se relacionar, né, com, de fato, a atuação do indivíduo. Então, imagina aquele indivíduo que tem uma tarefa do dia a dia que tem uma necessidade muito grande de manuseio, de manipulação de objetos, de um autocontrole. Se esse indivíduo que tem uma necessidade de trabalho com bastante precisão tem um perfil de impulsividade, talvez esteja aí, né, desbalanceada essa relação de perfil e demanda. E quando acontece isso, potencialmente esse indivíduo pode ter menor produtividade e maior risco. Porque, de fato, o que ele tem de potencial cognitivo, que vai estar representado nos seus comportamentos, nas suas ações, está desbalanceado da demanda que ele tem no dia a dia de tarefa. Quando a gente fala no Rogério, né, que esse exemplo que o Caio trouxe, ele precisa de bastante atenção, ele precisa ter uma sustentação da sua atenção para conseguir manipular a sua atenção, dirigir para os elementos corretos, saber como que ele pode mapear aquele ambiente, como que ele pode se manter concentrado quando um alerta surge, o que ele precisa fazer. Ele precisa ter um nível de atenção alto. Se a gente vê que ele tem um nível de atenção mais baixo nessa avaliação, talvez a gente esteja aí nesse desequilíbrio de perfil e demanda de trabalho. E ações propositivas podem ser incluídas aí para que a gente faça um balanceio. E se a gente monitora esse Rogério, esse indivíduo ao longo do tempo, a gente vai percebendo, por exemplo, como que está esse estado, esse indicador de capacidades cognitivas dele atual. E por que é importante ter mais que uma medida, por exemplo? Porque vocês podem acompanhar aqui no gráfico que está no slide, que existe uma curva, né, de performance cognitiva, natural. Né? A gente tem o nosso processo de desenvolvimento, a gente chega no nosso auge das nossas capacidades cognitivas e a gente tem um declínio dessas capacidades. Então, isso é uma coisa que é bastante interessante. Como que está aí o corpo de funcionários aí da sua empresa, da sua indústria? É um público mais jovem, é um público mais velho? Como é que você monitora esse declínio cognitivo? Você pode cair em atenção, você pode cair em memória, você pode cair em alguns indicadores que podem afetar a performance e segurança da sua operação. Então, como que a gente pode identificar também esse colaborador quando ele está no momento de declínio cognitivo? Então, aqui a gente traz essa informação e pode utilizar as repercussões dela para uma tomada de decisão que pode influenciar treinamentos, que pode influenciar até mesmo processos de seleção. Então, aqui é uma informação que a gente consegue tirar um raio-x ali, uma foto de como está aquele indivíduo, aquele grupo de indivíduos em relação às suas capacidades cognitivas atuais e observar a relação desse perfil com a demanda desse indivíduo no dia a dia. Então, esse é o início, esse processo, vamos dizer, diagnóstico que a gente consegue trazer para que, de fato, o cérebro da indústria, o cérebro da sua operação esteja, de fato, nas suas mãos e você possa tomar decisões sabendo dessas informações. Além disso, né, como o Caio trouxe, a função Today vai detectar não esse perfil cognitivo,
mas essas flutuações, né? Então, numa tarefa rápida, como ele disse, 3 minutos, 4 minutos ali, você vai ter já um feedback de como que a pessoa está em relação a ela mesma, ao seu histórico, e se ela está desviando significativamente desse normal. E isso vai tanto alertar indivíduo quanto alertar também operação. E o que a gente traz numa etapa diagnóstica, né? Então, que como o Caio trouxe, a gente tem esses níveis, né? Então, como que, por exemplo, uma noite mal dormida impacta no meu dia a dia? Ela vai impactar na minha atenção, ela vai impactar no meu controle ou vai impactar na minha velocidade, né? O que, por exemplo, um nível de estresse maior por N motivos, pode ser questões que envolvem o próprio trabalho, questões pessoais. Eu não estou mais interessado agora em olhar as causas, e sim como que isso se repercute, como que isso afeta o meu estado de prontidão no momento que eu estou chegando para trabalhar, né? O que esse estado de estresse causa em mim? Aumenta a minha impulsividade? O que o dado pode trazer de objetividade e guiar essa interpretação, guiar, de fato, essa relação. Então, a gente tem esse valor da informação como algo que pode ser matéria-prima para uma tomada de decisão individual e também estratégica. Isso é um momento bastante interessante de a gente entender a implicação desse dado na prática. E vou trazer aqui para vocês algumas ideias, né, alguns cases que a gente já avançou, que a gente já foi identificando algumas coisas e trazendo em números algumas coisas que o Caio elencou e deu de highlights ali no final da apresentação dele. Então, a gente teve uma experiência muito interessante, né, com um grupo bastante estratégico de uma empresa, de uma grande indústria. E a gente fez, inicialmente, essa análise de perfil das capacidades cognitivas, né? Observando como que aquele grupo de colaboradores estava em relação à sua faixa etária, em relação às demandas que eles tinham de trabalho. Depois a gente realizou um monitoramento para turno, aí já na prontidão cognitiva. A gente, nesse caso, realizou treinamentos específicos. Vocês vão observar os porquês desse treinamento específico. E depois também a gente pensou aí nessa aplicação desse monitoramento associado a ativações cognitivas e protocolos que a própria gestão indicou como desdobramento desses alertas. Então, eu vou trazer aqui para vocês rapidamente o diagnóstico que a gente fez nessa empresa, né? Então, a gente percebeu na primeira avaliação cognitiva que todas as faixas etárias, né? Então, aqui o grupo participante aí desse início de projeto, esse é um projeto ainda em vigência, os colaboradores tinham aí idades de 30 anos para cima, e a gente fazendo a separação desse grupo por faixas etárias, a gente percebeu que eles tiveram dados aí, resultados abaixo do esperado para a média em todas as faixas etárias, né? Então, se você perceber aqui, de 31 a 40 anos ficou um pouco mais distante da média, de 41 a 50 um pouquinho mais próximo da média, mas ainda abaixo, e assim vai. E a gente percebeu que, de fato, quando a gente olha aqui para o perfil cognitivo, que a gente incluiu até uma medida de visão periférica, mas a gente percebeu que o nível de atenção desse pessoal, ele estava um pouco mais baixo, né? Então, isso foi uma coisa interessante. Esse grupo tinha um bom controle de impulsividade, mas tinha um nível de atenção mais baixo. E, nesse caso, a demanda do trabalho deles era, de fato, ter um nível de atenção bastante alto. Mas a gente foi entendendo no dia a dia da operação que também vários elementos contribuíam, por exemplo, para que eles tivessem uma sobrecarga de tarefas, principalmente um dos turnos, em que tinha muita ordem de serviço, tinha uma série de condições que fazia com que o estresse operacional elevasse pela demanda e a necessidade de dividir a atenção com vários elementos ao mesmo tempo. Então, de fato, era uma demanda deles ter uma reserva de atenção, um nível de atenção sustentada maior, para que eles pudessem, inclusive, nesses turnos, darem conta melhor dessas tarefas, né? Então, a gente fez essa primeira avaliação, depois eu vou mostrar os dados pós-treinamento que a gente teve na sequência. No segundo passo, né, da operação, a gente fez um monitoramento, né, pré-turno de como que esses colaboradores estavam chegando para trabalhar. Isso foi muito interessante. Então, cada pontinho desse aqui, dessa matriz, é uma medida de prontidão cognitiva através do aplicativo. Então, ela chegava lá, fazia a tarefinha, respondia ali algumas anamneses, ali, algumas informações, e a gente tinha todos esses dados em tempo real. Então, aqui você tem os feedbacks, né? Então, se está branquinho aqui, a pessoa está dentro do seu normal, amarelinho, ele teve uma performance abaixo do seu normal, o verde acima e o vermelho muito abaixo. Então, a gente consegue ir vendo o comportamento disso no momento pré-turno, por exemplo.
e eu posso detalhar aqui como que varia a prontidão cognitiva de um colaborador em específico. E aí eu posso entender onde que mais ele está flutuando, né? Então, esse colaborador aqui, por exemplo, ele teve poucos alertas ao longo do tempo, né? Mas os alertas que ele mais teve estiveram relacionados à sua velocidade e à sua atenção. Tá? Então, esses são os elementos de como que a gente pode ir entendendo isso. E aí, todo esse volume de dados gera para a gente inteligência. A gente pode olhar para esse volume de dados e relacionar esses indicadores, né, de prontidão cognitiva com vários outros indicadores que a gente pode selecionar juntamente com a equipe de segurança do trabalho da empresa. Então, o que é importante considerar? É o horário? É o grupo? É o turno? É o dia da semana? São alguns KPIs da própria operação em relação à produtividade, acidentes, pensando no atual, né, no corrente das medidas. E no histórico, é relacionado, por exemplo, a questões de sono, de humor. Tudo isso são elementos que a gente pode setar, estipular e fazer com que as perguntas que a gente tenha para a gente observar a relação dessa prontidão com outros elementos sejam respondidas com dados objetivos. Então, isso é que é a maior vantagem aqui. Esse dado ele é bastante flexível, porque ele vai ajudar a gente a responder os desafios que a gente tem no dia a dia. Então, se a gente está observando que, historicamente, terça e sexta são os dias em que acontecem mais acidentes nessa planta, será que a cognição não vai ajudar a gente a responder e onde matar a charada aí para a gente resolver esse problema de uma vez por todas? Ou simplesmente a gente vai, de fato, deixar a terça e a sexta um momento mais tenso da operação, né? E tentar, com cada um com a sua teoria, tentar resolver esse problema. Será que a cognição não pode chegar e trazer esses elementos e respostas mais objetivas e assertivas para esse problema? Então, são elementos assim, será que a minha produtividade também tem uma flutuação dentro de uma semana, dentro do mês? Como que isso está no dia a dia? Como que a gente pode utilizar essa informação de prontidão cognitiva para ajudar a explicar esses elementos, essas flutuações? E aí, pensando, obviamente, em risco e também em performance. E aqui a gente está trazendo os dados pós-treinamento que a gente aplicou lá. Então, a gente percebe que houve um aumento, né, de performance cognitiva. A gente colocou a galera acima aí do que é esperado para a faixa etária em 3 das faixas etárias que a gente tinha, né, mas a gente conseguiu ainda elevar a performance aqui do pessoal acima de 60 anos, que está em declínio cognitivo, mas é possível a gente aumentar a capacidade dessa galera, que já é uma pessoa, um público que já está tendo um impacto maior desse declínio, né? A gente já começa a cair a nossa performance cognitiva aí dos 40 anos, a gente já começa a ter um declínio cognitivo mais acentuado aí, obviamente isso vai depender de vários fatores, mas o nosso cérebro ele tem esse funcionamento, esse comportamento ao longo do tempo. E a gente percebe aqui na atenção, que era um elemento bastante importante para a gente aqui, a gente conseguiu trazer um resultado significativo de aumento de atenção em 3 meses de treinamento aí nesses colaboradores. Na verdade, 3 meses foi o tempo total do escopo do trabalho, mais ou menos 8 semanas aí de intervenção, 30 minutos por colaborador. E aí a gente tem os resultados também do como que esse monitoramento foi acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente percebeu que ao longo do tempo, o número, né, o volume de alertas foi diminuindo também. Né? Então, a gente normalmente espera que o alerta seja mais exceção do que regra, que ele de fato identifique, seja sensível a pegar os dias que o Rogério está 3 e não 10, né? Então, quanto mais você tem isso monitorado, mais você consegue entender como que são as flutuações e o que está condicionando isso. Então, cada vez mais que a gente aumenta o volume de dados, mais inteligência a gente consegue agregar para analisar esses dados, e a gente percebe que houve uma diminuição, né, gradativa aqui dos alertas gerais, mas que no último terço aqui do trabalho, que foi um momento de maior estresse dentro da própria operação, a gente teve um aumento de alertas vermelhos aqui, principalmente por conta dos alertas de controle de impulsividade que aumentaram nesse último terço ali da operação, que de fato o estresse operacional ali, inclusive por conta até do maior risco da operação, aumentou. Isso que foi uma coisa interessante também. Quando a gente chegou próximo a um evento mais estressante da operação, isso impactou no controle de impulsividade e não na atenção e não na velocidade desses colaboradores. Ou seja, a gente está aqui já mitigando tudo isso, né? Entendendo nos mínimos detalhes como que isso afeta o indivíduo e como que a gente pode gerenciar tudo isso. Então, para vocês saberem como que isso funcionou, cada alerta gerado, né? Cada um desses alertas aqui que a gente ia gerando
para os indivíduos, eles passavam por um próprio protocolo de ativação dentro da própria tecnologia, já ativando aquele elemento que estava ali numa queda, num desempenho aquém do seu esperado. E aí, se caso tivesse uma recorrência, se caso o indivíduo mostrasse ali dentro de uma matriz de risco uma reincidência de alertas, além dessa própria ativação, aí a tomada de decisão estratégica. A gestão entrava em ação para que, de fato, pudesse acompanhar e intervir nesses casos e aumentar a segurança da própria operação. Principalmente na primeira hora do turno, que segundo todo o pessoal lá, era a hora mais crítica, né? Então foi bem pensando em desdobramentos dessa informação de acordo com a realidade e com as demandas daquela operação, certo? Então, esse aqui foi algumas informações aí que eu trouxe para vocês, pensando em indústria, pensando em risco e, de fato, uma demanda alta de decisão e o impacto das decisões no dia a dia, não só de produtividade, mas também de segurança da operação. E o que o Caio trouxe em relação ao poker, né? A gente tem essa correlação da prontidão com tomadas de decisão estratégicas, né? Então, aqui o caso do poker é muito interessante. A gente observou que quanto mais lento, né, os indivíduos no momento pré-competitivo, né? Então, nesse momento que eles estavam antes de registrar nas mesas de poker, esse pessoal aí, eles operavam 15, 20 mil dólares todos os dias em mesas online, torneios online de poker, né? Mais ou menos. Então, a gente tem ali uma decisão financeira de risco que envolve grana e que, né, não tem muita correção. Perdeu, já era ali, né? Então, ali eu tenho uma questão de uma importância e um risco grande de perda da tomada de decisão. E a gente percebeu que os estados de lentidão estavam associados a maiores saídas precoces do torneio, que eram quando o indivíduo ali nos primeiros 40 minutos já caía do torneio, ou seja, ele tinha acabado de entrar com 500 dólares, 400 dólares, em 40 minutos ele abandonou o torneio muito longe de uma possível premiação. E isso fez com que a gestão da equipe de poker pudesse orientar, olha pessoal, se esse two-day, se o ferramenta two-day te der a indicação de que você está lento, faz uma estratégia diferente para você evitar saídas precoces. Melhora a sua ativação, melhora seu estado de prontidão e pense se não é melhor fazer um registro tardio, que é o quê? Eu espero o torneio correr mais, alguns jogadores vão cair desse torneio um pouco mais rápido, e aí eu entro com o mesmo que eu entrar, com o mesmo número de fichas que eu entraria no começo, mas um pouco mais atrasado, evitando essa queda precoce do jogo, já eliminando alguns caras ali sem colocar em risco algumas mãos. Então, isso são coisas para a gente observar que os impactos da informação na tomada de decisão individual e também estratégica. E aí, além disso, né, pensando no perfil cognitivo, que é o que eu trouxe também da avaliação, a gente também conseguiu ver relações de como que os jogadores com um perfil de tomada de decisão ou um nível de tomada de decisão maior, uma performance cognitiva geral maior, como isso também teve correlação com resultados obtidos históricos deles acima de outros jogadores, né? Então, a gente viu que, de fato, a performance cognitiva geral, os dados da avaliação cognitiva, estava relacionado, de fato, a indicadores positivos de performance desses jogadores. Então, como que a gente está pensando aí em operacionalizar e como que a gente tem aplicado isso no nosso dia a dia aí, junto com as empresas, né? Então, a gente tem 3 fases bem interessantes aí para deixar mais concreto e trazer esse elemento um pouco mais concreto para vocês, que é uma fase diagnóstica, que é, de fato, alinhar com gestão, sensibilizar e mobilizar os colaboradores ali, ter esses dados de perfil cognitivo, então a gente trazer essa avaliação, a gente entender como é que estão as capacidades cognitivas desses indivíduos atualmente, então fazer esse recorte, fazer tirar essa foto para entender como é que está o diagnóstico, né, dessas capacidades cognitivas atuais, relacionando isso, obviamente, com a sua função, então pensando nas demandas e fazendo a relação perfil-demanda e o monitoramento diário, que é, de fato, entender como que essa flutuação de prontidão cognitiva está acontecendo na operação, e aí a gente, a partir da análise,
pensar, de fato, de como que seria o setup, de fato, operacional. Então, essa fase diagnóstica tem o objetivo de entender, de levantar dados, levantar um conteúdo de informação para a gente entender, de fato, como é que estão esses indivíduos, o que seriam demandas estratégicas pensando na relação perfil-demanda e o que seria elementos-chave para a gente entender o que está condicionando essas flutuações de prontidão cognitiva e como que isso pode impactar na performance e no risco da operação. E isso a gente fazer de um tiro rápido. Em 45 dias, a gente finalizar esse ciclo para direcionar a fase pré-operacional, que é quando a gente vai estar falando de estabelecimento do protocolo de monitoramento, quando que esse indivíduo vai fazer a tarefa, quantos dias, como que isso vai estar dentro da rotina operacional, como que isso vai escalar em termos do protocolo de ativação pós-alerta. Esse indivíduo vai fazer isso no próprio aplicativo, ele vai ter uma outra rotina, isso vai conectar com o departamento médico da indústria. Como que a gente vai conseguindo conectar essas frentes e tomar decisões dessa rotina, o que a gente vai gerir esse alerta que a gente levantou. Então, se essa cognição está alterada, se isso se encaixa numa matriz de risco e tem determinado desdobramento dentro do dia a dia. E aí a gente, obviamente, pensar isso ao longo do tempo, como que a gente planeja isso, como que a gente coloca isso dentro de um calendário para que esses dados, de fato, consigam fazer com que a gente ganhe cada vez mais inteligência. E aí a gente também trabalha bastante com questões de conteúdo, né, de como que a gente pode trazer conteúdo, como a gente pode direcionar, inclusive, boas práticas, bons hábitos, para que o Departamento de Segurança do Trabalho também possa fomentar uma cultura de cuidado cognitivo, de saúde cognitiva, e isso está sendo significado e mobilizado no dia a dia, né, que esse assunto ganhe, de fato, evidência no dia a dia da operação. E aí a fase operacional, de fato, colocar isso para correr dentro da rotina da empresa, isso dentro de um fluxo de administração, de gestão, de obtenção dos dados, de tomadas de decisão estratégicas e, obviamente, a gente trazendo relatórios, informação de como que isso está se desdobrando em termos de saúde cognitiva e de segurança. Obviamente, isso está dentro de uma perspectiva de um planejamento anual, mas dentro de, por exemplo, essas fases, né? A gente tem um primeiro diagnóstico e depois a gente pensar a pré-operação e operação em si, de como que a gente utiliza esse recurso no dia a dia da segurança do trabalho. Então, para fechar aqui, a gente tem essa frase, né? O Milton falou do nosso principal ativo, então cuidar do seu principal ativo hoje é preservar seu futuro, né? Então, é com essa mensagem aí que eu encerro essa fala minha. Talvez tenha ficado um pouquinho mais extensa que o planejado, mas agradeço a atenção e agora a gente vai para as perguntas. Vitor, é interessante, cara, você trazer essas questões ali, que eu acho que se conecta bastante com uma pergunta que a gente tem aqui, principalmente esse seu final. A gente vai falar de performance, a gente vai falar da influência dessas capacidades, né? Mas a pergunta é, o que influencia a prontidão cognitiva? Que talvez a pessoa possa ter de cuidado dentro da sua operação, dentro da sua vida, enfim. O que a gente entende aqui, Caio, Vitor, que pode influenciar a prontidão? É uma coisa que está, inclusive, presente no próprio aplicativo, né? Antes da pessoa, de fato, fazer a sua medição, ela responde num sliderzinho ali, atribuindo uma intensidade para o seu, como foi a sua última noite de sono, né? O seu estado de disposição, seu nível de tensão e seu estado de alegria. Então, a gente, de alguma forma, traz já ali dentro do próprio aplicativo alguns elementos que a gente vai monitorando de como que eles impactam também, como que eles estão associados a essa flutuação de performance, né? Então, se eu tenho ali um casamento de que quanto menor a minha percepção de qualidade do sono da noite anterior, isso impacta, por exemplo, na minha velocidade, né? Aí isso já vai gerando a inteligência ali para a gente entender quais elementos estão sendo mais influenciadores ali do estado de prontidão cognitivo. Então,
para responder a sua pergunta de forma objetiva, a gente tem, claro, estados de humor, então estados emocionais ali que podem afetar. A gente tem o sono como um elemento importante, é o nível de cansaço, disposição, e o nível de tensão desse indivíduo ali, ele sim pode afetar esse estado de prontidão. E o que é legal é que a gente não só alerta se afetou, mas em que valência afetou. Isso é bastante interessante. E pensando em hábitos, aí eu vou deixar a brecha também para o Caio complementar, a gente tem uma série de hábitos do dia a dia que são neuroprotetores, que ajudam o nosso cérebro a estar num nível de saúde cognitiva bom e que ele vai ter condições de colocar em prática todo esse seu potencial, né? Então, a gente tem algumas questões de hábito, principalmente no que envolve, por exemplo, hidratação, a alimentação, atividade física regular, e vou deixar para o Caio trazer um complemento desses elementos aí que ele com certeza vai contribuir. Legal, Victor. Eu acho que tem muita coisa associada a isso. Eu tenho um dado que eu acho legal de ser trazido aqui, porque a gente fez com uma equipe o seguinte procedimento, né? Depois de ter feito a linha de base ali com o Today, todo dia antes das atividades, as pessoas faziam uma sessão de Today. Caso houvesse alertas, elas faziam a tarefa de ativação indicada, né? E depois refaziam o Today para ver se o alerta continuava ou não. Foi muito legal, porque assim, depois desse período de ativação, não teve alertas associados àqueles que tinham sido mostrados antes, e porque a gente tem, né, justamente isso que o Victor falou, essa coisa de a gente pegar as 4 perguntas antes do Today, faz a tarefa, aí tinha ativação, e quando a pessoa refazia o Today, ela respondia as 4 perguntas, né? Então, por exemplo, como foi sua última noite de sono? Foi a mesma última noite de sono? Como que isso varia, né? Como está a sua alegria, né? E esses outros fatores. E foi muito legal, eu acho muito interessante, principalmente o da alegria, porque foi uma auto-percepção de alegria que aumentou depois que as pessoas fizeram a ativação após o alerta de lentidão, né? Então, esse processo, né, de fazer a tarefa, de aumentar a prontidão cognitiva ali, deixou as pessoas em um outro estado também emocional, e eu acho isso muito interessante. Tem outros fatores que estão todos associados a isso, né? Tem coisas muito interessantes que a gente tem lido em artigos, por exemplo, a influência até da alimentação, né? Se você se alimenta com alimentos ultraprocessados, como isso influencia? Acelera, né? Eu estou pensando numa perspectiva mais ampla, aí tanto de acelerar o declínio cognitivo, mas também aspectos mais imediatos, de deixar a pessoa mais irritada, a falta de hidratação também, que é uma coisa que a gente pergunta em alguns momentos dentro do Move, né? Como que isso também pode pode atrapalhar ali questões emocionais, de alegria, de disposição. Mas eu gosto, acho que para falar assim, nossa, qual que é o seu favorito, né? Eu escolheria a última noite de sono. Por quê? Porque a gente tem, né, as atividades normais e alguns dias também nossas atividades normais têm uma carga maior, uma carga cognitiva mesmo, né? Maior do que normalmente a gente encontra no dia a dia. E aí, o sono é o momento de você recuperar, né? Esse momento de recuperação, esse momento de reforçar os aprendizados que a gente teve no dia a dia. E quando isso acontece, né, quando você tem uma noite de sono ali que varia, né, a quantidade de horas varia de pessoa para pessoa, mas que esteja ali entre 6 a 8 horas, de maneira geral, essa variação, né, o cérebro ele consegue se recuperar, consegue, por mais que tenha tido uma carga maior no dia anterior, é lógico que se isso começa a ser muito frequente, ele vai tendo cada vez mais dificuldade de se recuperar, e é legal por isso também pegar fazer esse monitoramento, mas quando você tem ali episódios mais isolados, o cérebro aproveita o sono, né, para fazer essa atividade de recuperação e para estar pronto, né, ter uma prontidão no dia seguinte. Então,
São vários processos que acontecem durante a noite, né? Processos de consolidação de coisas que a gente aprendeu no dia anterior, de até planejamento para o que pode vir no dia seguinte e de descanso. Então, esses hábitos, eles variam bastante, a pessoa se monitorando, né? Então, a gente tem ali, né, esse ganho para a produtividade, para a segurança, mas o autoconhecimento que gera você ter, por exemplo, uma noite de sono não muito boa, fazer o two-day e perceber se você ficou mais lento, se você ficou mais desatento, se você ficou mais impulsivo devido a essa noite ruim, isso pode gerar, né, um autoconhecimento sobre esses processos pode gerar uma mudança de hábitos que vai influenciar tanto a pessoa dentro da empresa, da indústria, como ela fora desse ambiente para o dia a dia dela. Então, acho tudo isso muito importante. Muito legal. E o que você diria sobre a relação, a importância da atenção para a prontidão cognitiva, né? Porque você falou de várias coisas do sono, e de certa forma o sono se desdobra para algumas questões cognitivas ali, né? E eu acho que conectando até com uma dúvida aqui, qual que seria a relação entre a atenção e a prontidão? A atenção, a gente gosta muito da atenção aqui na sensorial, né? Então, você viu, fez parte da fala do Milton, fez parte da minha fala, fez parte da fala do Vitor, né? Por que isso? Porque a atenção é o início do processo de tomada de decisão. Quando eu falo ali do filtro, né, dessas informações, o filtro dessas informações serve para o início do processo de tomada de decisão. O seu cérebro não tem como decidir utilizando informações que ele não processou com uma qualidade melhor. Atenção, a gente pode falar que ela tem, pode separar em várias categorias, né? Desde atenção seletiva, sustentada, a atenção dividida, né? Então, rapidamente, seletiva é você ignorar coisas que podem estar te distraindo, mas processar seletivamente, ou seja, aquilo que é mais importante. Dividida, poxa, lembra o Rogério? Ele tem que monitorar 5 monitores, né? Ainda vê ali os caras telefonando e tal, ele tem que dividir a atenção e executar essas tarefas ali, não exatamente com a mesma atenção nelas ao mesmo tempo, mas conseguir manter esse processo todo funcionando em paralelo, né? E a atenção sustentada é essa de conseguir manter a atenção durante um determinado período, né? Que você está executando uma tarefa. De novo, voltando ali para o Rogério não é robô, né? Então, ele não consegue prestar atenção só naquilo que é essencial, em tudo, né? Então, dividir entre tudo que é essencial todo o tempo. Quando a nossa prontidão não está nos níveis normais, o que acontece? Acontece dificuldades em todos esses processos, né? Acontece dificuldade em você conseguir dividir sua atenção em mais tarefas, em você não se distrair e principalmente, né, que é uma coisa que a gente pega bastante, que a gente percebe bastante, sustentar a atenção. Fica bastante difícil sustentar a atenção e aí entra um pouco, né, que a gente pega ali, né, como outra capacidade cognitiva que a gente gosta muito, a memória de trabalho. Por quê? Porque se você está dentro do seu processo natural e aí de repente você ouve um barulho muito alto, né, você vai olhar para aquilo porque foi muito saliente. Então, o seu organismo, a gente fala de processo de baixo para cima, né? Ele como se viesse assim de um estímulo simples, mas muito saliente, você passa a prestar atenção naquilo, né? O bottom up. E isso pode acontecer, chamar a nossa atenção e ser uma informação relevante que a gente tem que lidar, né? De diversas formas. Mas nós somos seres que vivem também processando o que pode acontecer, né? Então, o Vitor, ele até trouxe isso, acho que ele pode até trazer para essa questão do Rogério ali, né, mais operacional, o que pode vir a acontecer, como que a gente pode antecipar as coisas, e isso depende também de você, dos seus objetivos. Poxa, eu tenho um objetivo que é passar por esse fluxo aqui
coletando todos esses indicadores de segurança. E aí você tem a memória de trabalho é muito importante para isso por quê? Porque ela vai manter seus objetivos ali disponíveis para você e ela vai controlar a atenção. Mais do que a atenção ser controlada de fora para dentro, dos seus objetivos para o que é que eu preciso prestar atenção, né? Então, quando você diminui sua prontidão cognitiva, memória de trabalho é uma coisa muito legal também, porque ela é evidentemente com um recurso limitado, né? Por exemplo, se eu falar para você, decore uma sequência de números, 3, 4, 22, 8, 16, beleza. Eu posso daqui a pouco perguntar para você, você manteve esses números na memória de trabalho, você pode me dizer. Mas se eu falar uma sequência de 20 números, quase impossível que você vai conseguir manter esses 20 números na sequência correta para me dizer depois de um tempo. Por quê? Porque a memória de trabalho tem um recurso limitado. A nossa prontidão cognitiva caiu, esse recurso, né, fica ainda mais limitado. Ele ficando mais limitado, você tem menos informações disponíveis para você decidir aonde é melhor você prestar atenção, né, esse controle atencional. Então, são várias repercussões ali para as nossas atividades da diminuição da prontidão cognitiva. Espero ter respondido aí a questão principal. Tem um elemento legal aí que é um termo bastante atual, não um termo, mas um processo, né, que é o presenteísmo, né? Que é o corpo presente e o seu cérebro ausente, né? Então, a pessoa está lá, mas ela está em outro lugar, em termos de prontidão, de atenção e etc. E isso pode ser um problema grande de produtividade, de segurança. Então, é interessante a gente perceber, né, que determinadas funções, você tem o quê? A operação tem um monte de KPI, um monte de indicador, sensor para caramba, e que o Caio falou, né? A memória de trabalho está ali, a pessoa está vigilante, está acompanhando alguma operação, e de repente tem o alarme. E o alarme direciona a atenção dela para um determinado indicador ali, um processo, um problema está acontecendo, e ela vai ter ali o seu padrão de ação para resolver essa situação. Então, de fato, a pessoa pode estar ali, como o Caio disse, muitas vezes não vai conseguir estar o tempo todo, ou na maioria das vezes não vai conseguir ficar prestando atenção em tudo ao mesmo tempo ali, ou dividindo a sua atenção, mas apareceu um alerta, apareceu um sinal vermelho ali da operação, opa, a memória de trabalho o Caio trouxe, né? De fora para dentro ali, né? É o externo que veio, que direcionou a minha atenção. Aí a minha memória de trabalho já direciona para aquilo lá e ativa todo aquele processo que eu tenho para resolver esse problema. Então, isso é uma coisa que é interessante, né? Como que a gente tem perfis até, e aí isso vocês podem até ver no dia a dia aí de operação, né? De pessoas que vão ter uma tomada de decisão baseada no alerta, ou pessoas que vão conseguir direcionar a sua atenção e construir de forma intencional um monitoramento, um mapeamento, um plano de ação dentro daquele esperado da sua tarefa, para que vá prevenir, que vá trabalhar num processo de muito mais de antecipar situações de acordo com alguns indicadores que ele vai coletando do ambiente, dos parâmetros que vão sendo acompanhados, do que, de fato, precisar de um estímulo desse para direcionar a atenção. Então, isso é até interessante a gente pensar até no fluxo de operação, né? O quanto, por exemplo, que uma demanda altíssima de atenção dividida entre uma ordem de serviço que chega, um pedido aqui que tem que mandar, uma autorização que a pessoa tem que dar, ao mesmo tempo que ela tem que estar fazendo a tarefa de monitoramento de alguns indicadores ali da operação. E aí, quando ela está nessa situação, ela não vai ter uma qualidade de perceber elementos ali para poder antecipar problema. Nesse lugar de alta demanda, ele vai operar muito à base do alerta, muito à base daquilo que saiu do normal, que ele vai apagar um incêndio, entre aspas, ali, ou na verdade pode ser de fato até um incêndio mesmo, né? Mas a questão é o quanto que o ambiente também vai favorecer distração,
o quanto que o ambiente vai favorecer o indivíduo ter ruídos dentro do seu processo de trabalho. Então, o ruído, ele pode ser o som, a quantidade de pessoas, o número de demandas que estão vindo para a pessoa que desvia ela da sua atividade principal, o ambiente, o que tem disponível ali para ele. Então, eu estou aqui num setup da minha mesa, que eu tirei tudo da frente, só está de fato meu computador aqui e a bateria ligada, mais nada no meu redor aqui. Então, eu não tenho nada concorrendo com essa informação a não ser o computador aqui. Isso facilita para mim, que aí eu não fico curioso para olhar alguma coisa ali que pode me desviar a atenção de algo que é irrelevante, né? Então, são elementos que eu acho que são importantes, né? Esse nível de atenção. A gente tem limites, tá? Então, nossa memória de trabalho tem limite, nosso cérebro tem limite, e a gente precisa entender esses limites, pensando nas nossas capacidades e também no ambiente. Então, essa relação é extremamente dinâmica e a atenção, ela é base para as tomadas de decisões, para a segurança, para o que a gente pode fazer no dia a dia. Então, é o elemento relevante que a gente vai medir e trazer informações precisas aí para a pessoa e para a operação. Perfeito, Vitor. Aqui a gente tem uma última pergunta, que na verdade eu vou fazer até um gancho para o próximo episódio, porque foi levantado sobre a saúde mental e o quanto ela pode influenciar essas nossas capacidades, inclusive a prontidão. Mas como o nosso próximo tema é sobre a saúde cognitiva, que se relaciona de maneira direta com a saúde mental, eu vou deixar para vocês o convite para assistir ao nosso próximo episódio, que vai ter esse tema. Agradeço vocês que ficaram até aqui com a gente até agora. Vitor e Caio, vocês têm alguma consideração final para fazer? Eu tenho. Eu tomei meu café aqui e ele influenciou o meu cérebro, né? Acho que é uma coisa interessante assim pensar também na prontidão, né? Algumas ações que a gente pode fazer para aumentar a prontidão. O Move ele tem, né? De dentro do Today, atividades específicas para isso, e tem outras que a gente pode colocar na nossa vida, né? E que alguns de nós já colocam, né? Poxa, eu não acordei bem, vou tomar um cafezinho. Assim, já é algo que modifica a prontidão. E nesse ambiente aqui do Café com Cérebros, eu tomei um pouquinho aqui do meu para ficar mais alerta também. Aproveitando essa, para participar aqui, eu tive a necessidade, não foi intencional, mas tive a necessidade de subir escada 3 vezes, subir e descer 3 vezes. Isso também dá uma ajudada na prontidão cognitiva. É isso aí, muito legal. São estratégias que elas podem ser casuais, eventuais, ou elas podem ser, de fato, colocadas dentro de um protocolo, porque elas, de fato, modificam ali todo o nosso estado, né? E, enfim, esse é um assunto que, se deixarem aqui, a gente vai ficar falando, então eu vou fazer o meu papel aqui de cortar pelo tempo, mas seria um prazer enorme a gente continuar falando aqui sobre isso, e por isso a gente vai continuar no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, novamente vou fazer esse convite a vocês. Se vocês quiserem sugerir qualquer tema, sugerir inclusive depois dessa jornada de 4 temas que a gente vai trazer voltados a esse ambiente, né, falando sobre isso, vocês podem sugerir que a gente avalie aqui, vai selecionar os melhores temas e vai falar sobre diversos assuntos relacionados ao cérebro, esse órgão, de novo, maravilhoso do nosso corpo. Então, muito obrigado mais uma vez. Nos veremos em breve.